Bem-vindos ao LCcast, é um estúdio montado aqui na Pneu Show sobre a quinta roda de um caminhão. Eu sou Cristiano de Oliveira, diretor comercial da Translute. Temos alguns convidados aqui conosco. Olá, boa tarde. Eu sou Evandro Aresi, sou da Sumitomo Dunlop Pneus, responsável pela área da logística. Eu sou a Cristiane Santos, estou responsável pelas operações logísticas da Michelin na América do Sul há 4 anos. Olá, sou Arthur Oliveira, estou responsável pela parte de transporte e distribuição nacional da Bridgestone. Perfeito. Bom, nós vamos falar sobre distribuição de pneus no Brasil. Então, como funciona essa distribuição de pneus, né? O que a gente faz hoje, como funciona esse trabalho todo para alimentar um país inteiro, né, com os produtos que vocês produzem? Bom, é uma pergunta bastante ampla, né? Complexa, eu diria para responder rapidamente, mas eu vou falar algumas coisas, já que talvez esteja na ordem aqui, né? Mas aí, claro, o que eu entendo assim, o maior desafio que eu vejo talvez seja um desafio comum, que não é só do cliente de pneu. Primeiro é a rapidez, a disponibilidade. Querendo ou não, a disponibilidade na logística é sempre um argumento muito forte de vendas. Então, às vezes ele deixa para comprar, né? Vai administrando aqui, portanto, ele coloca o pedido e quer ter o produto sendo entregue. É mais ou menos a mesma lógica quando nós compramos no comércio eletrônico, né? No marketplace. Você coloca o pedido o quanto antes receber. Talvez você nem precise, mas é muito bacana você ter isso, né? E você colocou muito bem, eu acho que as distâncias, né, elas são um desafio grande. O nosso produto é um produto que não tem embalagem, ele é redondo, tem ar dentro, né? Ele a granel, nem todo produto pode ser misturado com pneu, né? Ele tem um odor assim que para muitos, para nós é muito agradável, é claro, né? Já acostumou Sei, né? Já nem sai, mas para muitos ele não é. Então ele é um ele assim, para mim o pneu ele tem um desafio diferente de outras categorias de produtos, né? Que podem ter cargas misturadas com muito mais facilidade, manuseio facilitado, por uma questão de mão de obra, de ergonomia, então, que acaba impactando. Então, os desafios são muito variados, né? E aí você olha que você colocou o país, não é, né? O Japão fica dentro do estado do Paraná. Então, você vai fazer uma logística dentro de um país pequeno, é uma coisa, mas nós somos continentais. E a exigência do cliente não muda, né? Ou muda para, se for um cliente de São Paulo para um cliente de Recife. Para vocês muda? Não, na verdade, assim, trazendo essa complexidade desse ambiente de logística de pneus, eu particularmente vejo que a gente ainda precisa contribuir para o crescimento da empresa, né? E a logística, ela entra aí como um habilitador de negócios. E as exigências que a gente tem dos nossos clientes, ela cada vez mais ela passa a ser maior. Então, a transferência, né, para o embarcador de um processo de descarregamento mais eficiente na ponta de entrega, ela é uma questão importante dentro desse processo de negociação, né, e de crescimento. Então, cada vez mais a gente vê e percebe que, além desse nível de serviço em termos de disponibilidade, de rapidez nas entregas, dentro de um contexto de longa distância, a gente tem uma questão importante que são os requerimentos técnicos dos nossos clientes, né, que passam a trazer algumas demandas que nem sempre são tão facilmente operacionalizadas, porque imagina a gente também conseguir trazer as condições e operacionalizar esses requerimentos, né? Então, assim, a gente tem esses grandes desafios e um desafio do mercado que é, né, uma sobrevivência, né, decorrente da implantação, né, dos pneus. Então, a gente acaba vendo cada vez mais um fracionamento elevado, porque a gente precisa sobreviver. E aí a gente, né, tem, então, um comportamento dentro dessa malha
né, de fracionamento maior, pelo menos aqui na Michelin a gente tem trazido, né, essa particularidade, e um fechamento de mês extremamente desafiador. Né, um comportamento dos nossos clientes com bastante Concentração na última quinzena. concentração, então tá complexo. Eu acho que agregando, né? Acho que super em linha do que vocês falaram, né? Eu vim da indústria de bebidas antes, né? E aí vindo para pneus muda muito o mundo, não muda os desafios em alguns pontos, né? Acho que a questão da concentração é super relevante. Essa questão do fracionamento é algo que a gente tem visto nos últimos anos, né? Cada vez mais você percorrendo distâncias longas com pneu fracionado, entregar 3, 4, 5 pneus super fracionados numa distância de 500, 600 quilômetros. Como você explica isso para fora do país? É até difícil você explicar lá fora. Como você está andando num país continental nesse nível de fracionamento, mas isso a gente ainda tem esse desafio. E eu não sei vocês também, a gente tem um produto super visado também, né? Tem uma questão que acho que a gente não tocou aqui também. Nesses últimos anos, acho que teve um controle um pouco maior, mas também é um tema super relevante também. Acho que quando eu vim para esse setor, acho que era um desafio que a gente tinha um pouco mais no passado. Hoje está mais controlado, mas é uma carga visada que a gente precisa entregar num prazo curto, sem contar o que você falou das importações, né? Que nossas margens vão se espremendo e logística fica como mais competitiva. Então, uma peça-chave, né, para o negócio. Quando a gente fala de fracionamento de carga, e daí olhando um pouco para o lado, nós como prestador de serviço de transporte de pneus, a dificuldade de composição, né? Eu não tenho facilidade de compor uma carga de pneu com algum outro produto. Isso também hoje traz dificuldades para a gente no meio do negócio, né? Que ela dificulta, além de todos esses problemas, né? De ter que ter o fracionamento, tem as particularidades. A Cris mencionou um ponto importantíssimo, que é a particularidade de cada cliente hoje. Hoje eles... Um descarrega com chapa, outro leva lá no segundo andar. A paletização, o cara precisa de um agendamento. Hoje, para entregar, a gente tinha um costume de ter cargas, lotações com agendamento e tudo mais. Hoje, a empresa vai receber 10 pneus, ele quer que agende o horário para chegar lá, mais ou menos como... Se você tem restrições de vias de acesso, e um dos pontos, olhando um pouco aquilo que o cliente, a exigência dos clientes vamos pegar, nós estamos lá no sul, então o cliente está lá no centro-oeste, até mesmo no sudeste, já são quantos dias úteis? Que vai entregar? São 3 dias úteis, 5 dias úteis, não sei, depende do cliente, mas depende de quando ele coloca o pedido, porque a expectativa dele, não tem todo dia que saia, né, que a gente retira. Imagina no Nordeste, né? Exato. E a coisa que eu não sei, me dói, né? Muito é quando eu ouço a de venda falando, poxa, não estamos vendendo porque a logística não consegue entregar. A gente entende que não é talvez ineficiência da logística, a gente faz tudo o que a gente pode, mas como transpor essa distância dentro do prazo, dentro das exigências e das restrições que nós também temos, né? Então, um conjunto de ações para dar tudo certo. A gente tem rotas de 3 mil quilômetros para fazer entrega de distribuição. Às vezes sem ter um cross-dock no meio, você sai de uma das indústrias e vai direto para a entrega. Você roda 3 mil quilômetros com uma quantidade grande de entregas. E esse é os desafios, né? Que é de infra, né? Quando você pensar, hoje a gente não tem uma malha descendo ali do Nordeste de ferrovia, alguma coisa que poderia... Eu acho que a cabotagem a gente está começando a explorar um pouco mais, isso é um tema bacana também, né? Tentar fazer esse fluxo, mas ainda... Os times ainda são extensos, né? Em alguns momentos. Sim. Você acha aí? No nosso modal, na nossa distribuição, a cabotagem acaba sendo, talvez um pouco mais viável. Tivemos já ofertas de empresas, talvez até para vocês, fracionado na cabotagem. Mas aí, de fato, não rolou. Mas lotação. A nossa malha de distribuição, ela, tirando o que é fracionado, venda direta, a gente acaba, para o Nordeste, Norte, a gente acaba podendo explorar um pouco mais. Mas temos que trabalhar a mentalidade do cliente, né? Isso eu ia comentar. Porque é praticamente uma importação, né? Exato. Como você equilibra isso, né? É praticamente uma importação. Poxa, né? Você faz do sul para Manaus,
pela Para quem distância. não tem estoque, por exemplo, se você vai usar o venda direta, ele quando compra o pneu é porque o caminhão já está, a carreta já O está caminhão pronta tá para parado. A cabotagem, ela, né, a gente, dentro dos desafios também do transporte, né, a gente precisa reduzir a emissão, né, o escopo CO2. 3, a emissão de CO2, né, escopo 3 para a gente. Uhum. E para isso a gente precisa transportar bem, né? Transportar mais com menos, também pensar fora da caixa, trabalhar com os nossos clientes para que a gente consiga tentar trazer o valor, né, do quão a redução de CO2 ela é importante e conectar, né, dentro de uma aproximação do cliente e conectar os valores, né? Então, a Michelin, por ter uma operação e uma fábrica em Manaus, a gente tem 1 ano que a gente implementou uma grande jornada e uma grande conquista que foi viabilizar o atendimento, né, para o mercado de 2 rodas para clientes no Sudeste. Então, isso só é possível porque é um trabalho de colaboração, né, com o cliente, com a força de vendas, para que a gente consiga trazer o valor e a gente conseguir navegar juntos dentro dessa diretriz que tem como objetivo comum a redução de CO2. Então, identificar bons parceiros, identificar a oportunidade de trazer um fracionamento mesmo na modalidade de cabotagem, porque a gente também agora, recentemente, está implementando, mas não é super easy, né? Sim, a gente não. precisa engajar os nossos clientes e a nossa força de vendas para que a gente consiga compartilhar esses valores. É chave o que você falou, né, Cris? Acho que se a gente não está próximo do nosso time de vendas, né, se não tem uma sinergia, é difícil você implementar qualquer projeto, né? Não vai para frente, parece que patina e não vai, né? Então você tem que estar conectado com a força de vendas, entender o que o seu cliente quer e tentar conciliar, né? Como que você mostra para ele? Talvez você vai perder 2 dias de entrega, só que você vai ganhar em eficiência, o seu custo ali, a gente compartilha esse ganho. Então como que a gente cascateia essa ideia, né? Ganha-ganha para todo mundo, né? Porque às vezes quando o logística vai lá e fala, putz, vou ter uma redução de custo, só que eu vou aumentar meu lead time em 2 dias, e a gente não deixa claro onde está o ganho na cadeia, Sim. às vezes parece que só um lado está ganhando, e não é isso, né? A gente tem que mostrar isso para todo mundo. Então, acho que tem que estar todo mundo ciente, é um desafio nosso, né? Porque eu acho que é importante que você colocou, Arthur, que é o seguinte, né? Nós como logística, né, a gente olha o custo, né? Exato. Temos que olhar, né? Então, assim, e para nós, a gente luta, né, que nós temos a nossa meta, cada um tem suas metas, dependendo de como está desenhado o canal de vendas. E na verdade, até a própria Cris comentou antes, né, nós somos uma força de vendas, né? Sim. Entregou no prazo, fez o processo, o cara vai comprar de novo, né? Então, Vai ficar Não, e o satisfeito. quanto a gente é flexível. Nossa, ele precisa pra onde? Eu nunca digo não, sabe? Vocês aí eu sempre me pergunto, né, até com a equipe, né? Será que eu estou tentando criar processos, né? Mas não, os clientes, tem cliente às vezes que, né, ele está lá, ele pede para entregar, né, ele está na mesma cidade, mas às vezes o endereço de entrega é diferente do cadastro. Gente, isso, né? E aí a área fiscal não Eu ia falar, né? Deixa eu ficar ouvindo. Deixa o fiscal embora dessa Mas acho que tem um desafio. Mas só para complementar, aí, dentro de tudo isso, acho que um dos maiores desafios que nós temos, que eu enxergo, é que o pneu requer parceiros especializados. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas você não coloca o pneu para ser transportado por qualquer transportador, não é? Sim. Então, eu acho que isso também é um desafio a mais que nós temos na gestão que você colocou do roubo, né? Uma carga muito visível e tudo mais. Não, até porque isso, de certa forma, né, restringe, né, a oferta de fornecedores. A gente tem que ter muito apetite para poder trazer novos players. Sim. Porque é super saudável, a gente precisa estar representando o mercado para conhecer
para conseguir trazer competitividade, porque a sustentabilidade do negócio, ela é sobre performance econômica também. E dentro desse bolo, né, de parâmetros e critérios, mudanças operacionais que possam impactar na experiência do cliente, Sim. né, e como gerir esse tipo de trade-off, de apostar no fornecedor, de gerir a mudança dentro de uma operação que fazer manuseio de pneus também requer uma habilidade, né? Até porque você carrega e aí você descarrega. E aí, se você for tentar carregar talvez aquela mesma quantidade, dependendo da habilidade, você não consegue. Não é. Exatamente. Não, sim, não carrega, né? É uma arte, né? Acho que para quem não conhece, né? Acho que isso é bacana Carreta de também. pneus, não. Vai trançar. Manda duas lá, porque ela vai caminhando, não vai cansar, né? Isso é bacana também. Se você não tiver uma equipe habilitada, preparada, é bem complexo mesmo. O processo, e por isso que eu mencionei que compor carga de pneu com outros produtos é um desafio gigantesco, né? Porque tanto que o transporte hoje de pneus, ele se torna tem que ser especialista nisso, senão você acaba não tendo aproveitamento do equipamento, você sofre na distribuição, você tem que ter equipamentos adequados para fazer esse tipo de distribuição por causa dos grandes centros. Infelizmente, os clientes não estão só em rodovias, né? A gente faz distribuição com caminhões grandes, mas tem os locais... Isso, vou te cortar aqui, Cris, esse é um ponto importante, né? Porque o pessoal vai lá fazer um cross-docking de pneu, né? Ou descarregou lá, pode ser da mesma marca, mas a medida dos pneus, como separar, né? 205, 50, 16, 205, 55, 16, né? Quando é HT, é um H, outro é T, exatamente igual. Exato. Então, requer um olhar especializado da equipe. Olhar especializado. Né? Porque, Exato, né? geralmente, hoje, os centros de distribuição, os armazéns, estão todos com coletores de dados. No pneu, nós não conseguimos colocar, nós temos o código de barras, que é só, não temos ainda toda essa automação. Isso é uma dor ainda, acho que a gente precisa avançar. Exatamente, então eu acho que esse é um desafio bastante grande, porque isso impacta também no cliente final, mas na ocupação da carga que você, como também, né, nós, mesmo dentro dos parceiros, não pagarmos para transportar vento, né? Que aí impacta lá no CO2, que, vejam, eles são os desafios que eles estão bem conectados, não tem como a gente se separar, poxa vida, né? Vamos trocar de fornecedor que... Né? Vai resolver. Não. E quantos casos de transportadores, né? Parceiros grandes, com capacidade, a gente trabalha tempo em desenvolvimento e chega uma hora que você não... Eu não vou continuar esse negócio aqui, para mim é muito complicado. Não sei se vocês já tiveram um caso como esse, mas nós tivemos vários casos. Poxa, está declinando o negócio, porque me demanda uma especialidade, um conhecimento. Que eu não estou afim. É isso mesmo. Eu tenho outras cargas que me... E às vezes não fecha a conta, né? Se você não sabe jogar o jogo ali, né? A estrutura instalada hoje para fazer distribuição de pneu, que hoje o mercado exige pela complexidade de distribuição e tudo mais, ela tem que ser uma estrutura robusta e especialista nisso. A gente, nesse negócio, a gente tem hoje algumas formas de trabalhar, uma por ter se especializado no transporte de pneus, né? E ela requer sempre, em todas as bases, desde o motorista, ele precisa estar muito bem treinado, porque ele entra dentro de um baú totalmente com uma iluminação às vezes nem tem. Precária. E a forma de identificar o pneu, né, a gente sabe que ela não é tão simples como o Arthur estava falando, né? É bem complexo e aí onde também contribui negativamente quando você não consegue fazer uma distribuição adequada, entregar o produto correto. Vamos lá, ainda voltado à distribuição, gente. Como vocês veem agora a situação, por exemplo, a logística reversa de tudo isso, né? A gente tem alguns desafios
com todas essas mudanças que a gente vê no mercado, algumas regras que temos aí para cumprir, a questão da reversa disso, né? É um desafio porque são produtos que precisam muitas vezes retornar para suas indústrias, e a gente também num volume muito menor, então tem todo esse desafio de trazer isso de volta, né? Como é que vocês veem esse trabalho? Algum processo, um pouco de fazer essas análises nas plantas, nas bases dos clientes para reduzir isso? Como é que vocês trabalham isso hoje? Isso de fato é uma dor, né? Assim, para Michelin é uma dor. Exatamente pela necessidade da gente também trazer a competitividade, fazer uma coleta dentro de um prazo menor, para coletar um pneu, 2 pneus, é um desafio. Uhum. E dentro dessas novas condições que a gente, né, tem se deparado com a necessidade da emissão do CO2, né, para o manifesto de transporte, é uma resposta que a gente ainda não tem. Então, a gente precisa ser criativo e abrir mão de algumas coisas. E dentro dessa análise, né, que precisa ser ampla, cada vez mais, como você bem comentou, Arthur, entender o que estamos dispostos em abrir mão. Porque, de fato, existem indicadores, né, que todas as nossas empresas têm, de coleta, de análise, de devolução e de todos os outros dados, mas qual vai ser o balanço entre o trade-off entre, né, a competitividade dentro do custo de retorno ou um incremento no meu SLA que eu estou disposto a ter para que eu tenha um menor impacto no custo da reversa. Então, isso é um tema assim, ainda bem atual. Eu diria que a gente recentemente, né, se deparou, e que hoje a gente vai precisar trabalhar com os departamentos transversos para que a gente consiga trazer, né, a decisão dentro desse olhar, né, não um olhar exclusivo da logística, talvez em custo, mas qual será o impacto e o que eu estou disposto a abrir mão para que a gente consiga ter esse equilíbrio entre, né, o cliente e entre os nossos custos e até o CO2, né? Então, assim, um desafio, né? E é um desafio gigantesco para todos nós. Né? Não, eu acho que assim, eu vejo duas vertentes aí, né? A gente tem a questão da reversa quando a gente fala de uma falha logística, né? E tem uma questão de reversa quando a gente fala de sustentabilidade, aí tem uma associação das indústrias que tem um programa bacana, reconhecido para fazer toda essa logística. Então, eu acho que tem uma frente que está bem desenvolvida, funciona, a gente usa o pneu lá para parte de cimento, para fazer reversa, tem toda uma economia circular que funciona e é super bacana. Acho que talvez é aprender com eles, né? Como que eles funcionaram. Sim. E pra gente, quando a gente fala de logística reversa, que é a ICRIS, acho que é muito ponto que a gente tem discutido, né? Mas de uma inversão lá no Nordeste que ficou um pneu no distribuidor e ele precisa retornar com esse pneu. Cara, se a gente põe na ponta do lápis, faz sentido, não faz? Lógico, sustentabilidade não estou nem comentando. Você tem responsabilidade, tem que voltar, tem que atender o cliente, mas é o que você falou. Como que a gente vai contornar isso? E aí, no final do dia, o que a gente faz? Liga para o Cris. Putz, Cris, vai lá, dá um jeito, quando for entregar atrás esse pneu, e aí a gente vai fazer acontecer. Pode ser que não vai levar os 15 dias, e aí o comercial vai falar, putz, estou com uma ocorrência aberta há 30, 40 dias. Sim, cara, estamos tentando, e a gente tem que contornar isso da melhor forma, mas eu acho que a gente só mata isso na raiz, como eu evito de causar esse problema. É o contrário, né? Mas esse é um ponto. Eu acho que talvez, no nosso caso, a nossa dor é menor. Porque a gente trabalha com os distribuidores e eles acabam absorvendo isso. Eu não sei no caso de vocês, o nosso índice de erro de expedição é muito baixo. Percentualmente é baixo. É muito baixo. O nosso maior problema está
muitas vezes está no serviço de atender o pós-venda, né? Uhum. Exato, Então, garantia, né? A garantia. Então, mas aí o que nós fazemos? A gente tem a área técnica está na área. Então, dificilmente nós voltamos com o pneu para a fábrica. A menos que era até esse item precisa de uma análise mais detalhada, tal. E aí ele volta. Senão Já faz isso lá Eles em vão campo mesmo. presencialmente para fazer o laudo. faz o laudo e já Bacana descarta, né? É. Mas agora, Arthur, você colocou um elemento importante, né? Quando a gente fala de logística reversa, é essa separação. Sim. A reversa logística, de fato, né? Que Sim. é erro de expedição, ou talvez alguns Inversão. pós-venda, tá? Na inversão. Mas a logística reversa de pneus, eu acho que é uma das únicas cadeias que a gente pode falar de boca cheia, né? Que para cada pneu que nós vendemos, nós recolhemos o pneu e ele tem a economia circular. E acaba funcionando muito bem e gerando muito bem através da Recicla NIP, né, que é patrocinada pela NIP, que são sobretudo dos fabricantes de pneus Sim. nacionais. E quando a gente fala, né, da questão da taxa, né, de retorno motivada por uma falha, né, na logística, especificamente, né, um ponto dentro da operação da Michelin, a gente trabalha com 2 rodas, né? É mais complexo, deve ser. E aí, meu a gente amigo? não tem uma operação, né, um centro de distribuição ainda avançado, e toda a nossa distribuição, a parte, né, da fábrica em Manaus, imagina, que demanda 2 cross-dockings, pneus praticamente iguais, né? É um desafio. Então, apesar de não ser elevado a taxa de devolução, ele existe. Sim. Existe. E driblar essa questão é, de fato, uma pergunta e um desejo que a resposta não é tão simples assim. Não, você trata milhões de cargas, né, normais, mas não quer tratar uma devolução. Exatamente. Eu fico chateado, né? Quando acontece um erro de expedição, uma inversão, não é pelo... tem um indicador que a gente quer ver ele bonitinho. Claro que todo mundo gosta de a gente fazer bonitinho. Mas a gente sabe que é a dor de cabeça que vai dar, né? Né? E aí e aí fazendo evolução, o fluxo de informações casar com o fluxo físico, né? Devolução da moto, mas aí, poxa, aí Aí muda... tem que ter a recusa do cliente. agora fica Nossa, exato. Sabe, é uma dor. Então, demanda uma energia, né? O transportador está lá, né? E a nota não sai. Não sai a nota. Então, ele sabe, a gente foge a gente trabalha com uma regra, tenta trabalhar com a regra alta em termos de... para evitar erros, justamente porque quando eles acontecem, as devoluções, os retornos têm que acontecer, a gente sabe que ele é muito custoso, né? Para a operação, para nós mesmos, e às vezes a gente tem que entrar ali, tem que quebrar processos, às vezes é muito ruim isso. Tá? Sim. É assim. Fica exposto em todo sentido. E dificilmente os sistemas, a gente consegue, desculpa aí, né? A gente consegue cobrir todas as contingências, né? Nós temos preparados, os sistemas de RP, ele tem lá, né? Mas no dia a dia a gente sabe que acontecem coisas que não estão cobertas. Não tem solução. Com certeza. E aí a gente vai aprendendo, porque na boa também a gente não consegue prever todas as situações. E aí, né, a gente precisa contar com a nossa equipe para, mediante uma situação adversa, a nossa equipe está engajada e ter uma capacidade de resolver e uma autonomia. E aí a gente esbarra na questão das pessoas, né? O quanto que a gente também tem um olhar para dentro de casa para ter exatamente uma simetria das atenções, né? Porque precisamos ter o cliente no centro, né? Esse, por exemplo, é um objetivo inegociável dentro da Michelin, imagino que é com vocês também. Mas até que ponto eu também, dentro da falha dos processos e através das pessoas, eu consigo também não sacrificar e preparar a nossa equipe para conseguir driblar, né, essa resolução de problemas, né, dentro dessa ansiedade do nosso mercado, né? Você trabalha anos e aí você chega agora. Pois é. Temos a equipe sabe resolver. De repente
né? O problema muda. Você tem que voltar lá e escuta, isso aqui nós já não sabíamos fazer isso. Exatamente. Pois é, sabíamos, mas fulano de tal saiu, outro foi pra outra área. Exatamente. E aí nós perdemos o conhecimento, né? Perdemos aquela capacidade de Exatamente. solução de problemas dentro do tempo que nós temos para resolver o problema. É que nem muitas vezes nós nem temos esse tempo, né? Mas quando você não tem as pessoas com a capacidade, com a habilidade, que sabem os caminhos que botão apertar, né? Fica muito Importante do processo. E é um eterno recomeçar, né? Exatamente. E tem a cerejinha agora, né, da reforma tributária, que vai mudar tudo isso, vai dar mais complexidade, né? A tendência é simplificar, né? Mas vamos ver como vai ser, né? Mas tem isso também. E colocando, a Cris tocou num ponto importante, colocar o cliente como centro, né, de tudo que a gente faz, em cima do que a gente trabalha. E com essas constantes mudanças de mercado, porque a gente não tem um mês igual ao outro no nosso trabalho de logística, distribuição e tudo mais, né? A gente tem alguns desafios que a gente precisa... a gente tenta prever algumas coisas, mas não é tão simples, né? Com certeza. E quando a gente vê esse mercado, né, cada vez fracionando mais carga, a gente vê o importado com perfil de venda diferente, um pouco diferente do que a gente vê nos produtores nacionais. Como é que vocês veem esse negócio? O que a gente, logisticamente, quais as principais mudanças que vocês veem para esse resto de ano, vamos pensar assim? Como é que vocês se veem em Cada termos de vez mais distribuição? mercado. Se Porque está tentar cada se vez um manter. desafiador, né? Assim, olhando para o transporte de carga, um mercado que basicamente 70% é dos importados, você precisa se manter vivo dentro de uma fatia de bolo que está menor. Exato. E aí, como se manter vivo dentro de uma fatia que é menor? Então, assim, a gente precisa ser criativo, a gente precisa expandir e revisitar as estratégias para que a gente consiga, não somente com o pneu, mas também em torno do pneu. O que mais a gente precisa atuar para gerar valor e conseguir se manter vivo dentro desse ambiente desafiador, né? Eu acho que o diferencial, né? Acho que tem, lógico, uma questão de custo, de preço, mas é o que a Cris falou, não adianta a gente brigar no mesmo nível ali, a gente tem que ser diferencial, tem que ser criativo, o que a gente atende com qualidade, qual que é o diferencial da indústria nacional que a gente consegue entregar, porque jogar o jogo do jeito que a gente estava jogando não vai funcionar, tá super claro, né? Acho que eles vieram e a gente tem que dar uma resposta e também ver soluções, né? E como que a logística se torna diferencial para isso, acho que esse que é o ponto, né? Então, acho que vai muito em linha aí, reduzir prazo de entrega, atender com qualidade, estar com o cliente na ponta. Lógico, o custo é importante, né? Então, mais uma vez, a gente vai bater nessa tecla, vai chegar lá pro cliente e falar, pô, o time de compras vai chegar, precisa ali de um ajuste, o que a gente vai ser criativo, como vocês estavam comentando, né? Colocar uma carreta com uma cubagem maior, pô, faço menos viagem, consigo otimizar meu frete, é bom para todo mundo. Reduzir Eu acho que é exatamente. Então, a gente tem que começar a pensar dessa forma, acho que é um dos caminhos, né? Como que a gente vai E o papel conseguir, do transportador é fundamental dentro desse processo, obviamente, né? E essa competitividade dentro, né, do custo do frete é muito importante que, né, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo até com relação ao comportamento da dirigibilidade, né, o tal do drive behavior, né, do driver behavior, ele é fundamental, porque ele impacta o consumo de combustível. E esse impacto no consumo de combustível, ele é crítico dentro da composição do custo. Então, essa parceria, né, e entender que a gente está junto dentro dessa jornada para se manter vivo é fundamental. Porque, afinal de contas, o negócio é nosso. É nosso, e o que eu ouvindo vocês falarem, eu estava pensando num outro elemento, né, que eu considero extremamente valioso nesse processo, que nós não podemos ignorar, que talvez resume um pouco de tudo o que nós falamos, é a responsabilidade, a nossa responsabilidade social. Sim. Nós, como fabricantes locais, né, que geramos emprego e bastante, né, e claro, o mercado é esse, o mercado é novo, né? A competição é extremamente acirrada,
nós buscamos, sim, o tempo todo, né, a logística, como não gastar, ou como gastar menos, né? Uhum. E aí a gente está lutando com os caminhões maiores, o caminhão maior reduz a emissão de CO2, né, ele reduz custo, mas ele também traz uma outra preocupação, que é caminhão com 3 metros de décimo, vamos fazer espinha de peixe lá dentro, entendeu? Aí nós nos deparamos com a dificuldade, com a questão, as dificuldades ergonômicas, né? Que, pô, nós também, nós também temos o desafio de humanizar Exato. toda a nossa cadeia, porque nós sabemos que o nosso produto, ele é assim, o manuseio dele, ele é um manuseio que não é, nós já falamos de uma caixinha, né? 50 quilos, eles são 50, 60 quilos que muitas vezes ele tem que ser manuseado na mão. Então, como desenvolver isso, né? É trabalhar a parte de buscar redução de custos, né? Através do desenvolvimento, trabalhar com bons parceiros, mas também nós sendo responsáveis, né? Por essa gestão do início ao fim. Da mesma forma como o ciclo reverso do pneu lá na logística reversa, para aquele pós-consumo, nós também, ao longo da cadeia, né, gerando, agregando valor à sociedade, também tomando decisões corretas. Nós não podemos colocar qualquer transportador. Porque se eu escolho um transportador que ele não segue a legislação, as regras, o controle de jornada, tem um acidente, Eu sou solidário. você é solidário, você é responsável por isso, né? Você nunca sabe, né? A gente sabe, nós somos sabedores do custo, né, que tem, que geram os acidentes de transporte, por exemplo, né? Mas é toda uma cadeia. Eu preciso puxar também o desafio da responsabilidade social, que é também ambiental, Sim. mas que você tem tudo isso e tem na ponta ali o custo, né? Porque temos que reduzir a emissão de CO2, temos que deixar a cadeia, né, funcionando de uma forma que gere menos impactos sociais, né, para a sociedade, mas como fazer isso também não deixando com que o custo suba numa certa exponência, né? Então, é o equilíbrio disso. Esse equilíbrio que é o desafio. Talvez. E aí, claro, na outra ponta tem o cliente, ele quer o produto e não quer nem saber, né? Então, acho que nessa ciranda que nós estamos envolvidos, não tem uma resposta única e simples, né? Mas são temas complexos. E voltando agora, né, você falou da reforma tributária, onde a logística ela passará, de fato, a ser um fator determinante. Hoje nós temos benefício, imposto. Sobe e desce. Então, nós seremos chamados no quarto P lá do Place, né? Exatamente. Ele vai ter muito mais impacto, muito mais do que já é hoje, né? Sim, com a reforma implementada. Sem dúvida. E olhando um pouquinho para frente, gente, IA aí à nossa disposição, a gente vê eletrificação em veículos, ainda equipamentos de pequeno porte, né? Caminhões pesados ainda não. Falando dessa questão de sustentabilidade, o diesel, que é algo que pesa bastante dentro do custo de transporte. O que vocês veem para daqui 2 anos, 3 anos? O que muda desses desafios? O que a gente tem? O que vocês projetam para frente dentro da logística? Eu particularmente, assim, eu acredito, né? Eu acredito que acho que a gente tem que virar essa chave, né? Acho que em algum momento a gente ainda está patinando, vai devagar. Você deu o exemplo dos veículos elétricos, né? É super legal no papel, só que na hora que você começa a fazer as contas ainda, pelo menos pra gente ali, não fechou o custo final, né? Então, eu tenho uma expectativa positiva quanto a isso. Eu acho que a tendência da gente ter eletrificação na distribuição primária, vamos chamar ali, né, dos veículos maiores, ela deve ocorrer aí nos próximos anos. Eu tenho uma expectativa positiva de viabilidade disso. De IA também, né, ainda tem um espaço gigantesco. Eu acho que a gente vê ela crescendo muito em fórmulas, em dados, e aí tem um gráfico muito bacana, né, quando você vê ali para projetos, arquitetura, a capacidade da IA aumentando ali exponencialmente, e quando você vê em transportes específico ainda tem
um gap super grande, né? Então, a gente não aplica isso, está muito longe de colocar automação em transporte, em distribuição e tudo mais. Então, eu vejo com bons olhos. Eu acho que a gente ainda tem uma trilha muito grande, pelo menos o que eu vejo de indústria, a gente ainda tem que caminhar bastante, mas tem espaço ainda nos próximos 2 anos de aumentar isso. Pelo modelo logístico, né, da Michelin, eu conto, né, com o transportador para que, né, consiga nos suportar dentro de análises através da IA, porque, né, facilita, e buscar o comportamento e identificar as oportunidades para uma roteirização otimizada, por exemplo. E trazer insights conosco para que a gente consiga buscar alternativas que tragam uma performance econômica melhor, face a algumas outras flexibilidades que eventualmente vão ser necessárias. Então eu vejo que hoje a gente tem uma oportunidade, sim, de amadurecer em termos de tratativa e análise de dados, com o auxílio da IA para trazer agilidade e para trazer insights, da gente trabalhar dentro dessa sinergia com vocês, com os transportadores, porque, afinal de contas, né, internamente, a gente contrata o modal, né, de roteirização com vocês. Então, é importante que a gente também tenha essa confiança e a gente consiga ter a confirmação que as boas rotas, elas são executadas, porque isso reflete no custo, né? Então, eu espero muito, né, que os transportadores, eles, dentro dessa especificidade de transporte de pneus, que a gente, né, conversou, quanto, né, a gente tem um transporte nichado, entre aspas, ter esse retorno dessa expertise de vocês, né, por estarem nessa jornada há bastante tempo. E assim, dentro do ponto de vista, né, do futuro, apostar nos multimodais. Né? A gente tem a questão da reforma, a gente, né, ainda não sabe como a gente vai navegar no tema, porque ainda é um tema nebuloso, né, com uma visão aí de mais 7 anos, e certamente com um impacto na malha logística, e o quão a gente está sabendo aproveitar e se antecipar para utilizar um modal de cabotagem com rodoviário, ferroviário com rodoviário. Então, dentro desse contexto, né, como saber alavancar, né, essas oportunidades de trazer o multimodal dentro desse ambiente para que a gente consiga trazer tudo isso que é esperado da logística e mantendo a atratividade das nossas equipes para o métier. Porque precisamos de resiliência, precisamos de resolução de problema, precisamos dessa vontade de querer fazer diferente e se reinventar todo o tempo, né? Porque, assim, ó, só aproveitando, Cris, esse teu comentário, né, falando sobre os parceiros, eu não sei na Michelin, na Bridgestone, mas na Dunlop, nós não pretendemos comprar caminhões. Sim, é verdade. Nós não, Até agora, eu não imagino, né? Às vezes as pessoas não, que vão comprar nossos caminhões, vamos fazer. Gente, assim, aí nós, o ponto a gente espera também que os parceiros, eles tragam essa inovação. Nós temos um programa de reconhecimento, né, lá na Sumitomo, e nós, no ano passado, mudamos para reconhecer quem trouxe inovação no processo. Legal. Porque só performance, beleza, bacana. Mas eu quero saber quem traz novidades, né? Estamos falando de caminhões com 127 cúbicos. Poxa vida, né? É um desafio para carregar e descarregar esse caminhão, que ainda não aprendemos, né?
né? No passeio, no carga, ele vai bem. Mas olhando para o futuro, eu concordo com o Arthur, né? Com a Cris. 2 anos comentou 2 anos é um espaço de tempo ainda curto, né? Mas quando a gente fala de ar, de inovação do ponto de vista sistêmico, né? Acho que a roteirização, isso deve evoluir bastante. Porém, o pneu continuará sendo preto, Verdade. redondo, cheiroso, né? E nós seguiremos com desafios na distribuição física, na parte física do pneu, e cada vez mais. Acho que nós temos que investir um pouco, e espero que os parceiros também, né? E na parte de automação. Eu acho que isso é algo, sei que é desafiador, né? A gente tem até conversamos e Sim, trocamos bastante. algumas figurinhas, né? Porque veja, você manusear constantemente esse produto, né? Ele acaba sendo um desafio. Como fazer isso da forma correta, né? Sem problemas maiores. Mas eu vejo assim, a minha perspectiva de mercado, eu sempre gosto de olhar o copo mais cheio. Mas veja, é o copo mais cheio com desafios maiores, porque 70% do mercado, né? Eles são importados. A competição de custo é extremamente acirrada, por isso a inovação, né, o serviço, fazer diferente, né? Como fazer uso da logística para ganho de competitividade, né? Deixando o cliente mais satisfeito. E é um desafio para nós isso, né? É constante, né? Porque, voltando ao tema, o cliente, eu vejo que ele vai ficar cada vez mais exigente. Exato. Ele vai, né, com o pneu, ele vai colocar o pedido, né? Faturou ou não faturou? Quer saber se A faturou? gente fica, né? Nossa, A gente já tá com quando a você compra demanda de qualquer e-commerce. bugiganga Que amanhã- você quer saber se faturou, se não faturou, onde é que tá, né? É isso. Já tá dado, É isso. chegou. E tem uma questão, a gente está falando muito de IA, né? E eu acho que a IA vai ser aplicável para dar essa visibilidade, para trazer dados e tudo mais. Mas tem um tema de infra mesmo, que a gente tocou muito por cima, né? Eu acho que assim, Brasil continental, a gente 60-70% no modal rodoviário. Se a gente não tem um desafogo infra, É verdade. a gente vai continuar patinando ainda nos mesmos problemas. Eu acho que não vai ter IA que vai superar isso. Então, Que é físico, né? tem uma questão física ali que a gente tem um entrave que aí depende muito mais de uma mudança estrutural, né? A gente não tá falando só de IA, né? Mas acho que tem esse tema. A gente vê, olhando um pouco do lado nosso como transportador, né? A gente vê a IA nos ajudando muito na questão que a Cris mencionou, na questão de planejamento, né? De como melhor planejar, um pouco achar caminhos para melhor planejar essas cargas. Hoje, como especialista no transporte de pneus, fazer essa composição de uma forma que traga reduções, inclusive de custo, que é o que todo mundo também está buscando, né? Então a gente tem a parte de eletrificação hoje para os pequenos centros, né? Eu acho que é um desafio ainda de colocar esse custo do eletrificado dentro da nossa distribuição. Eu acho que são custos que ainda não, a conta ainda não fecha, né? Retirar o custo, né? Colocar o custo. Ainda são desafios. Esse é o desafio do eletrificado, você colocou isso, né? Mas é um desafio, né? É como acompanhar as tendências, as demandas, a legislação, né? A legislação, para mim, é um desafio tremendo. Então, Sim. e como não pagar mais por isso, né? Porque o cliente não está disposto a pagar mais por isso. O mercado não absorve. Não absorve, né? Ele quer ter um produto bom, nos 3B. Bom, bonito e barato. Exatamente. Rápido. O rápido, acho que é o maior desafio aí de fazer toda essa... como a gente volta ao nosso início, né? Um país continental, fazer uma distribuição eficiente, e ainda a gente tem que trabalhar essa questão de custo, a gente falou bastante de emissão de CO2, de sustentabilidade, de como fazer uma operação, né, sem esquecer esses itens, né? Sem esquecer esses itens. Acho que isso é muito importante. Bom, gente, quero agradecer a presença de vocês aqui, o papo que a gente teve. Eu agradeço ao Evandro, a Cristiane, ao Arthur. Muito obrigado pelo momento, por estarem aqui conosco. Sim, a gente Tá que bom? agradece, né? Nós temos a oportunidade, isso aí, bacana. Muito bacana. Obrigado, colegas. Isso aí, né? Diária. Obrigada. Legal, lembrancinha para vocês. Ok. Obrigado.
Obrigado. Cris, Obrigada. Arthur, Obrigado, Cris. Valeu. muito obrigado. Obrigada. Obrigado a vocês pelo convite aí. Excelente. Muito bom, muito bom. Isso aí.